E assim, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muito, muito a Márcia, não só pelo convite, né, mas por toda a contribuição, né, que ela me deu ao longo desse tempo. Eu estava vendo o tempo do Predicário, enfim, depois que eu me liguei, que eram 20 anos, e eu entrei nesse projeto em 2007, né? Então ele era um projeto recente ainda, né? Então, enfim, eu tenho muito a agradecer pela contribuição que você deu à minha vida, né? Enfim, então o que eu sou hoje, eu dou, você teve um impacto muito grande, né? Nessa jornada. E o agradecimento pelo convite, né? Quer dizer, eu estou como conferencista, isso é uma coisa muito grande, sabe? Então, eu estou realmente num dia muito especial. Então, eu estou duplamente agradecido por você, tá? Obrigado, Silvia, pelas palavras também, tá? E, assim, quando ela me convidou e eu olhei a programação do dia e vi que o dia tinha ia discutir questões de metodologia, né? Eu pensei numa questão que já vem comigo há bastante tempo, que é a relação entre a metodologia experimental, né, que é a metodologia de testes de percepção, e o ensino de português, né? Mas como é que tudo isso começou? Isso tudo começou, de fato, em 2017, quando vocês, né, devem saber que em 2017 a gente teve uma greve muito grande na UERJ, e a gente recebeu ataques de todos os lados, né? E, sim, ataques muito extremos, do tipo, a universidade tem que acabar, né? E outros do tipo, ataques às ciências humanas, ataques às ciências, à nossa ciência, né? Vamos dizer assim, a ciência das letras. E eu lembro que uma das estratégias da universidade foi colocar cartazes, né? O Marcos também deve lembrar disso, cartazes nas praças, na Praça de São Gonçalo, para mostrar o que era produzido em âmbito acadêmico, para mostrar para a população que é possível sim fazer ciência a partir de língua, é possível sim fazer ciência a partir de literatura e outras sub-áreas dentro das letras. Aí isso ficou mexendo na minha cabeça de alguns colegas meus, né? Isso demonstrou que é o senso comum, é o que o senso comum pensa sobre a nossa área. Aí eu fiquei pensando, bom, os alunos de ensino fundamental e médio, né, assim, da sua grande parte, eles reproduzem, né, eles chegam na escola reproduzindo esse senso comum, né? Então, a partir dessa questão de repensar a ciência dentro da nossa área, eu tentei pensar em algum projeto que unisse essa ideia da ciência e do ensino do português, né? E a metodologia experimental foi o caminho que eu achei para poder fazer esse link, né, com o ensino de língua materna, tá? Então, antes de eu falar propriamente de como vão ser esses testes e tal, essa apresentação é fruto de um texto que está médio pronto, né, que eu ainda não publiquei, então eu vou basicamente falar desse texto que eu ainda pretendo publicar em algum lugar, falta alguns resultados finais de alguns testes. Então, só para deixar claro que eu estou apresentando esse texto, tá? E qual é o objetivo da minha fala? Quer dizer, o objetivo desse texto e dessa proposta, né? Promover um pensamento crítico. Peraí, é que está cortando aqui, deixa eu tirar aqui. Promover um pensamento crítico nos alunos de modo. Peraí, acho que eu fiz besteira. Nos alunos do ensino básico, de modo que eles consigam entender a língua portuguesa como objeto passível de investigação científica. Então, o motor inicial é esse, quer dizer, a gente sabe que é dever da escola formar alunos que sejam proficientes na fala e escrita padrão, né? Mas a gente não se atenta muito para a questão da ciência, porque, olha só, se em outras áreas, né, de investigação a gente pode estudar o caráter científico daquela matéria, daquela disciplina, por que em língua portuguesa não? Não é? Assim, eu estou até falando sobre essa questão da ciência, e eu tirei, inclusive, antes de entrar, eu tirei um print muito interessante agora, que trata justamente sobre isso,
que é uma amiga minha, postou no Instagram que o filho dela estava estudando para ciências. Aí a matéria era sobre alimentação, era sobre alguma coisa de biologia, né? Então, isso está muito enraizado, né? Quer dizer, o senso comum ainda associa muito a palavra ciência a outras ciências, né? Eu vou mostrar aqui as imagens que são achadas quando a gente busca no Google a palavra ciência, né? Outro objetivo: avaliar a relevância de uma metodologia que considera o julgamento dos falantes sobre os usos linguísticos para se pensar o ensino de português, de modo que se dê atenção também à produção e à reflexão do conhecimento, e não apenas à reprodução do que está pronto. Ou seja, tentar elaborar estratégias, né, com esses alunos, de modo que eles tenham ciência, noção de como esse conhecimento é produzido, né, e a reflexão desse conhecimento, né? Porque o que a gente percebe, o que a gente vê nesses materiais e nos manuais, enfim, nesses livros didáticos, é de que que é uma reprodução de um conhecimento que já vem pronto, né? Quer dizer, o aluno assim pouco reflete, são poucas as estratégias que levam a essa reflexão da produção do conhecimento em língua portuguesa, tá? Aí eu vou trazer algumas reflexões para a gente poder pensar um pouco antes de entrar na metodologia, né? Eu trouxe uma do Marcos Banho, de 2004, que comenta que as duas disciplinas consideradas mais importantes, né, pelo senso comum, eu vou usar muito esse termo aqui, o senso comum, né, língua portuguesa e matemática, não são alvos frequentes de pesquisa na escola. Segundo o autor, o ensino da língua é feito com base em dogmas, preceitos e regras que nada tem de científicos, né? Foi o que eu falei agora há pouco, quer dizer, você reproduzir algo que já vem pronto, né? E sim, em língua portuguesa e matemática, né? A gente vê até pela quantidade de tempos na escola, são as disciplinas que são consideradas, né, mais importantes dentro dessa grade, né? E são as que menos recebem, são alvos de pesquisa na escola. Juanita Velar, 2017, relata outra reflexão, né? Relata um caso muito interessante, que é um caso de um estudante que considera houver, eu não botei aqui em itálico, houver e haver como formas distintas empregadas em diferentes contextos. Para esse aluno, numa frase como há muito livro nessa sala, o significado que se depreende é o de existir. Já na frase houve uma briga durante a festa, a forma houve assume o sentido de acontecer ou ocorrer. O autor considera que as pessoas, de um modo geral, têm saberes gramaticais internalizados que as fazem perceber quais contextos e significados são viáveis ou não, o que vai ao encontro dessa proposta fundamental, né, de uma metodologia experimental, a partir da qual se espera que as pessoas avaliem os usos sem interferência, na medida do possível, do ensino prescritivo de língua, né, o ensino prescritivo. Então, esse aluno, né, eu achei essa reflexão muito interessante, porque esse aluno propôs um problema ao professor e ele propôs um problema sem a meu ver, uma interferência dessa prescrição linguística, né? Porque ele percebeu, olha aqui, eu entendo isso aqui de uma forma, eu percebo, eu avalio, né? Eu julgo isso aqui com um significado. O de há muito livro nessa sala. E de houve uma briga durante a festa, eu avalio como outro significado. Então, isso tem muito a ver com essa questão da nossa avaliação subjetiva, né? Aspectos da relação entre ciência, língua e ensino. Por meio da discussão de Banho, 2001, e Oliveira e Quaresmin, 2016, defendemos que o ensino de língua materna deve, dentre outros objetivos mais consagrados, né, aqueles objetivos de formar leitores, falantes, né, mais proficientes, proporcionar aos alunos formas de compreensão da pesquisa linguística, quer dizer, não é só fazer o aluno escrever e falar bem. Claro que isso é o objetivo central, o objetivo, vamos dizer assim, mais importante, né? É isso que a sociedade espera da gente como professor de português, mas e esse outro lado, né? Quer dizer, a compreensão da pesquisa linguística. Em outras palavras, almejamos que os estudantes, por meio de estímulos diversos, possam reconhecer os caminhos que levam à produção do conhecimento linguístico científico. Aí, se vocês colocarem no Google, jogarem a palavra ciência no Google e no setor ali, né, no imagens, vocês vão ter mais ou menos essas imagens aqui. Eu peguei as 5 primeiras que apareceram para mim, né? Vocês têm aí
pessoas manejando tubos de ensaio, olhando o microscópio. Aí a gente tem aqui um círculo que tem coisas relacionadas à química, aí tem aqui um, uma figura de algo que parece ser um átomo da física. E assim, eu peguei só as 5 primeiras, mas se a gente for mais adiante, pegar as 10, está tudo relacionado à biologia, química, física, basicamente são essas. Né? Quer dizer, o que significa isso? Né? Entendendo que os primeiros resultados de uma busca feita no Google são baseados em acessos frequentes a determinadas páginas sobre aquele conteúdo, imagem ou texto, né? Depende. Essa simples pesquisa revela que, por mais que a linguística tenha se moldado como uma ciência autônoma, o senso comum ainda associa ciência às áreas representadas nas figuras anteriores. Quer dizer, novamente, senso comum, né? Quer dizer, a gente, obviamente, todos aqui que estão nessa sala entendem e compreendem como e por que a linguística é uma ciência, né? Mas eu estou aqui tentando trazer essa discussão do que a sociedade, como a sociedade olha para a gente, como a sociedade olha para dentro da universidade, e não só para dentro da universidade, como a sociedade olha para uma faculdade de letras, para uma faculdade, para uma pesquisa em língua portuguesa, por exemplo, né? Um dos grandes motivos que levam a essa visão redutora de língua pela população em geral é a pressão que a gramática prescritiva exerce sobre a avaliação que os usuários fazem da língua. Isso é muito interessante, né? Quer dizer, essa ideia, essa imagem que é construída, da gente, né? Eu vou incluir vocês também, não é uma construção, não é uma motivação à toa, né? Quer dizer, existe ali uma pressão de uma gramática prescritiva que vem, que é uma pressão histórica, né? E tem toda aquela questão de que, ao mesmo tempo que você discute língua, você também fala língua, então você também se acha no direito de fazer uma avaliação, de fazer um julgamento sobre a fala do coleguinha, sobre o texto escrito do coleguinha, não é coisa que não acontece na física e na química, né? Então, quer dizer, tudo isso leva a essa visão redutora de língua que a população tem, né? Ainda, né, sobre esse aspecto da relação entre ciência, língua e ensino, né, eu me baseei nesses 2 autores para começar essa discussão. Oliveira e Quaresmin definem que o objeto da ciência é essencialmente revelar o que ela é, pois a ciência visa a descoberta das leis da natureza sem qualquer aplicação prática. Isso aqui é muito interessante, né? Muitos aqui, ou quase todos, já ouviram, não só de alunos, como eu falo assim, os alunos reproduzem o senso comum, né? Mas não só dos alunos, mas da sociedade, de uma forma geral, coisas do tipo, para que eu vou estudar? Você fica lá investigando verbo auxiliar, objeto direto, oração adjetiva, se eu nunca vou usar isso na minha vida, não é? Assim, eu já ouvi isso demais, né? Eu ouço isso o tempo todo dos meus alunos, não só de graduação, eu via isso muito dos meus alunos do ensino fundamental também, né? Isso significa afirmar que o conhecimento se justifica por ele mesmo, o que não invalida um trabalho que não ofereça resultados para uma aplicação efetivamente prática. Quer dizer, o conhecimento científico ele não precisa de uma aplicação prática para se validar como um conhecimento científico, né? E é isso que as pessoas, a sociedade, né? É dessa maneira que a sociedade molda essa visão das letras, né? Quer dizer, olha, vocês estudam um monte de coisa que a gente não vai usar na vida prática, né? Então isso causa essa barreira, né? O que deve mover a ciência para as autoras não é a necessidade de se criarem dispositivos práticos para finalidades específicas, mas sim a descoberta do que é inesperado, daquilo que é um problema para a teoria e, consequentemente, para a própria ciência, não é? Então, a ideia é mostrar para esse aluno o poder, né, a questão da descoberta, né? Quer dizer, olha só, eu estou fazendo aqui uma descoberta científica em língua. Assim como eu posso fazer uma descoberta científica em física, em química, em biologia, eu posso fazer uma descoberta científica em língua, não é? Quer dizer, tudo isso que a gente pratica na universidade, por que não praticar, né, na medida, né, do possível, atendendo a todas as questões do ensino médio fundamental, por que não no ensino básico? Aí,
existem algumas propostas na literatura linguística dessa relação entre ciência e aplicação no ensino, não é? Então, o Marcos Banho tem um livro fininho, pequenininho, chamado Pesquisa na Escola, em que ele propõe isso, né? Ele fala dessa questão do tipo, olha, por que não há feira de ciências, por exemplo, de língua portuguesa, de linguística ou de áreas humanas, né? Então, olha só, com a tentativa de minimizar tal pensamento prescritivo de ensino, Banho apresenta uma proposta que leve à reflexão acerca da ciência linguística. O autor sugere que seja feito um trabalho em equipe de alguns professores de disciplinas diferentes e que comece pela compilação de um corpus oral. Aí ele dá aqui algumas sugestões de fenômenos linguísticos, né? Então, ele fala de estratégias de relativização, estratégias de pronominalização do objeto direto, e tudo isso, todas as coisas que os alunos praticam, todas essas, todos esses fenômenos que os alunos realizam na fala do dia a dia, na escrita do dia a dia, seja na escrita formal, ou seja na escrita menos formal, na fala formal, na fala menos formal, não é? Pseudopassiva sintética, regência dos verbos ir e chegar com sentido diretivo, enfim, fenômenos que eles possam reconhecer, olhar e reconhecer, né? Então, com base na coleta dos dados, em função dos fenômenos selecionados, as ocorrências são analisadas em termos de frequência e em termos de aceitabilidade. Então, esse trabalho aqui eu achei interessante porque tem um pouco a ver, né? Porque ele trabalha com a questão da frequência, ou seja, o quanto a gente fala, né? O quanto a gente usa um pronome de sujeito do tipo ele como objeto direto, não é? E o quanto a gente aceita isso. Qual é o nosso grau de aceitabilidade desse pronome? Estou dando um exemplo aqui, né? Qual é o nosso grau de aceitabilidade desse pronome de sujeito como na posição de objeto direto, né? Então, Banho recomenda uma espécie de eleição entre os alunos, de modo que eles julguem usos mais normais e frequentes para determinado uso, né? Esse tipo de trabalho proporciona ao aluno uma imagem mais ampliada de língua, né? Vamos dizer assim. Observando os corpora e confrontando diferentes formas que mantêm comparabilidade funcional, esses alunos terão acesso a diferentes contextos linguísticos que licenciam usos mais ou menos regulares, o que confere a tal trabalho um estatuto bastante científico, não é? Então, eles vão conseguir perceber que determinada variante, né, que determinada forma ali, do tipo ele, é muito frequente e aquilo acaba virando regra numa fala e aquilo, de repente, pode aparecer num texto mais formal, não é? Por exemplo, a questão da colocação pronominal, né? A gente já vê textos altamente formais, como artigos científicos, tese de doutorado, dissertações de mestrado, que usam próclise sem trator sem nenhum problema, não é? Quer dizer, é um fenômeno que estritamente começou na fala, né? E já está em texto escrito formal, tá? Quer dizer, mostrar esse caminho, né? Olha só, pode começar na fala informal, mas pode chegar na escrita formal. E a outra proposta é de Oliveira e Quaresmin, tentando buscar uma aproximação entre linguística e ensino de língua materna e ancorando-se no pressuposto de que a reflexão sobre uma língua natural desenvolve o pensamento do método científico e promove as capacidades de língua escrita. As autoras sugerem que professores, juntamente com seus alunos, se aventurem na tarefa de elaborar gramáticas ou fragmentos de gramáticas. Eu achei esse texto muito interessante por conta disso. É um trabalho de pesquisa também. Aí eu coloquei aqui um trechinho que eu achei interessante e vou ler para vocês. Essas experiências mostram que realizar essa reflexão resultou em escritores e leitores mais habilidosos. Isso que eu achei muito interessante. Quer dizer, esse trabalho de fazer ciência em sala de aula, ciência linguística em sala de aula, resultou em escritores e leitores mais habilidosos, que é vamos dizer assim, o objetivo central, né? Se eu for perguntar para qualquer professor de português, o objetivo dele é fazer alunos mais habilidosos na escrita e na leitura, né? Uma outra razão para utilizarmos a linguística na escola é o fato de que ela permite a inclusão de todos os falares e, portanto, de todos os falantes, não apenas de variedades diferentes do português, variedades que são estigmatizadas socialmente, e esse é também um aspecto que a linguística ajuda a esclarecer.
mas principalmente de falantes de outras línguas, como, por exemplo, a língua de sinais brasileira. Tá? Então, é, o grande ganho desse trabalho, né, dessa junção. Para as autoras, o que caracteriza uma investigação linguística são os dados de fala e a intuição que o falante tem sobre a língua. A metodologia consiste na formulação e teste de hipótese com base em dados, ou seja, a escolha do fenômeno linguístico e o tipo de material que se tem disponível vão direcionar a uma metodologia apropriada. E uma das questões que facilitam o trabalho de um linguista é que ele não precisa necessariamente de um laboratório ou de materiais específicos, como balanças, medidores ou aceleradores de partículas, né? Basta que ele escute bem com rigor técnico científico, quer dizer, não precisa ter um laboratório de linguística, né, como a gente tem em física. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, porque quanto tempo eu tenho ainda, gente? Porque eu não estou mais me vendo, só tô vendo a tela. Alguém pode me dizer, por favor? Estamos a 19 minutos e 50, 20 minutos agora. Beleza. Obrigado. Então, as autoras sugerem o desenvolvimento de um projeto experimental para que seja possível comparar alunos que se envolvem na construção e reflexão de uma gramática, com todo o aparato científico que essa tarefa envolve, e alunos que só usam a gramática normativa prescritiva para tirar dúvida. Esse trecho, essa parte do texto é muito interessante, porque ela percebeu que essa tarefa, né, essa proposta de levar a linguística para a sala de aula, desenvolveu alunos, como foi dito anteriormente, né? Desenvolveu alunos muito mais habilidosos na escrita e na leitura, ao contrário de alunos que só consultavam a gramática normativa prescritiva para tirar dúvidas, né? Ou para realmente verificar erro em texto, essas coisas, né? Então, quer dizer, olha o lado interessante que a gente não vê, né? Quer dizer, a questão da leitura e da escrita. Aí os fenômenos que elas propõem. Sujeito nulo, objeto nulo, sistema pronominal do PB, singular nu, né, objeto nu. Promove a construção, esses fenômenos promovem a construção de uma gramática na qual seja possível observar características do português do Brasil. Essa proposta é bastante interessante, pois desperta de modo mais efetivo essa faceta de cientista do aluno, ao mesmo tempo que licencia a compreensão de que os fatos observáveis da língua são objetos profícuos de investigação científica. Então, isso que o aluno está fazendo, de observar a fala do coleguinha, de pegar um corpus de fala e olhar e coletar e ver a frequência e ver se aquilo aparece já em alguns textos escritos formais ou não formais, esse é o olhar científico, né? Quer dizer, é o professor mostrar para ele que isso é ciência, ele está fazendo ciência com a língua, né? Bom, agora entrando mais na metodologia, entrando especificamente na metodologia experimental, né? Eu vou tentar conceituar, né, definir, falar linhas gerais sobre essa metodologia, depois mostrar alguns exemplos de aplicação e no final eu vou mostrar a aplicação de uma orientanda minha, né, que na verdade foi um teste piloto, tá? Eu falo piloto porque ele é pequeno mesmo. Metodologia experimental, testes de percepção e uso. Acredita-se que os usuários da língua são capazes, quando requisitados, de tecer considerações sobre a organização de seus discursos, suas escolhas linguísticas. As atitudes linguísticas são consideradas como elo entre as avaliações ou percepções subjetivas dos usuários da língua e o modo como realmente esses falantes se comportam ao organizar seus textos orais e escritos, né? Eu tirei isso do texto da Gisele, ex-orientando da Márcia também, né? O falante emite um julgamento sobre as variedades linguísticas e associa a elas diferentes valores, hierarquizando-as. Um modo de falar é visto como desagradável, é feio, um outro como cantado e lento, e o outro, enfim, como importante e conhecido, símbolo de signo de cultura. Linguisticamente falando, algumas pessoas têm uma atitude mais normativa, mais purista, e outras uma atitude mais tolerante. Então, o que as autoras estão dizendo aqui para a gente é o seguinte: a gente avalia, a gente está fazendo avaliação subjetiva o tempo inteiro, não é? Então, a gente avalia, claro que eu estou falando de língua, né? Mas a gente faz avaliação o tempo todo de tudo na nossa vida, né? Quer dizer,
A nossa avaliação de percepção inclui a visão também. Então, eu estou olhando para uma pessoa, eu estou percebendo, eu estou olhando para o cabelo dela, eu estou olhando para a maneira como ela está vestida, e isso vai ativar determinados significados na minha cabeça. Quer dizer, isso é uma avaliação subjetiva. E a gente faz isso o tempo inteiro em relação à língua, né? Aí alguns exemplos de testes, tá? Esse teste aqui, deixa eu só ver, é o teste da Gisele. Aí ela coloca o seguinte: atenção, não existe certo ou errado aqui. Nosso objetivo é conhecer suas opiniões sobre as palavras marcadas nos textos que apresentamos. Aí temos aqui: para mim, muita coisa mudou depois que saí de lá. O que faz sentido agora é cuidar primeiro de minha família. Você conhece... cadê a expressão? A expressão sublinhada faz sentido, tá, gente? É porque quando eu copiei e colei, não sublinhei. Você conhece a expressão sublinhada, que no caso faz sentido, com o mesmo sentido que foi usada na frase acima, né? Aí as pessoas são levadas a responder a um questionário, né, sobre se aquelas expressões existem ou não na língua, se aquelas expressões, qual o significado daquelas expressões, qual a possibilidade daquilo ocorrer, se aquilo é possível, se aquilo não é possível, tá? Aí eu vou dar uma adiantada. Se aquilo é estranho para aquele falante, ou seja, se aquilo ele pode ouvir em algum contexto, se aquilo ele não pode ouvir em nenhum contexto, tá? E esse aqui é o mesmo teste, tá? O teste da Gisele. Aí a outra pesquisa, né? É o da Denise Cardoso. O objetivo principal dessa pesquisa foi fazer um levantamento das atitudes ou normas subjetivas de falantes de Aracaju em relação ao seu próprio dialeto. Como eles avaliam certas características próprias da região em relação a outras variedades regionais, né? Então, é uma pesquisa em que eles tinham que falar sobre a própria fala, né? Como é que eles avaliam a própria fala, né? Em termos de ritmo, em termos de forma, se são mais corretas, se são menos corretas, se são mais cantadas, se são menos cantadas, né? Então, ela coloca o seguinte: gostaríamos de saber o que você acha da fala, modo de falar do Acan. Para isso, elaboramos um questionário que você deverá completar, né? Aí, temos aqui, ó, se você está totalmente de acordo, marcar agradável, desagradável, né? Em relação à sonoridade. Cadê? Tá. É esse quadrinho que eu queria chegar. Aí tem aqui características estéticas, né? Tem bonitas, agradáveis, se são mais cantadas, se tem melodia, se são mais chiadas, se são mais lentas, se são mais claras, expressivas. Aí ela separou, né? Subdividiu e chegou a esses resultados, né? Quer dizer, como cada um avalia a sua própria fala, tá? Bom, chegamos, né, na proposta de aplicação de teste de percepção e uso. Apresentamos com base em Pestana, que essa aluna, né, Beatriz Pestana, uma proposta de trabalho em sala de aula que consiste na aplicação de um teste e o uso para que os alunos avaliem dados do português do Brasil quanto ao grau de possibilidade de ocorrência de algumas construções linguísticas e dois, quanto à validade de determinados significados. O fenômeno que serve de base para o teste é o processo de coesão anafórica por meio de construções com a proforma verbal fazer. Aí eu vou explicar muito rapidamente esse fenômeno, não é? Quem não conhece. Construções com proformas verbais estão relacionadas à maneira como alguns predicados de um texto mantêm relação entre si. No que diz respeito à formalização dessa relação anafórica, né, dessa relação fórica, né, que pode ser catafórica também, algumas construções funcionam de modo a permitir que os sentidos sejam administrados e relacionados a outros dentro ou fora do texto pelo interlocutor. Aí eu trouxe aqui dois exemplos para vocês entenderem qual fenômeno ela analisou, né? Então, por exemplo, ó, o meio-campista Macton foi expulso após agredir Rodney Wallace com um soco no rosto. Ele fez isso após a bola sair pela linha de fundo. Quer dizer, esse predicado fez isso, né, essa construção,
como uma construção anafórica, né, que se relaciona com um predicado referente que está na oração anterior. Tá? E o outro exemplo é um exemplo de fala, né? O contexto é de um assalto, né? Você me dá o seu dinheiro, que você tem aí, esse relógio aí. Aí eu olhei para o lado, eu olhei para o outro, não tinha como reagir mesmo dentro do ônibus. E depois, se o cara está armado, toma um tiro de bobeira, não vou fazer isso, quer dizer, não vou reagir, né? Aí eu tirei o relógio e dei para ele. Aí, como é que a gente pensou esse teste, né? Quer dizer, a gente pensou, primeiro, obviamente, uma explicação sobre esse fenômeno linguístico, né? Esse fenômeno de coesão fórica, essa estratégia de coesão, né? Para depois os alunos serem submetidos a esses testes e avaliarem esses usos e possibilidades de uso, né? Então, a Beatriz aplicou o que chamamos de teste piloto, porque ela aplicou a 31 informantes apenas, né? Ela fez um Google Forms para aplicar, distribuídos quanto à faixa etária, escolaridade, lugar de residência e sexo, né? Aí eu coloquei aqui como é que ficou essa distribuição, né? Como é que ela separou esses informantes. Aí vocês veem que eles estão mais distribuídos ali naquela faixa etária do meio ali, 18 a 35 anos, né? Talvez mais pela rapidez que ela fez esse teste, ela precisava entregar esse trabalho, né? Eu acho que as pessoas de mais de 50 anos não responderam ao teste dela, mas eu fiquei de perto acompanhando o sofrimento dela para conseguir realizar a pesquisa. Então, acho que é isso, né? Assim, essa faixa etária foi a faixa etária mais solícita, vamos dizer assim, né? E aqui, no lado direito, a escolaridade desses informantes, né? Local de residência, né? Basicamente foi em São Gonçalo que ela realizou essa pesquisa, mas como foi uma pesquisa pela internet, ela conseguiu de lugares mais longe, né? Como Barra do Piraí, por exemplo, tá? E também ela separou, né, por sexo, como vocês podem ver aqui no lado direito. Bom, aí eu já coloquei aqui para facilitar a nossa vida, né, e o nosso tempo, o teste e os resultados. Quer dizer, e eu tenho até uma outra proposta de um outro teste, esse teste muito mais elaborado, né? Mas eu não vou conseguir falar sobre esse teste hoje, mas eu vou falar só da aplicação desse. Então, por exemplo, ó, observe os trechos a seguir e responda às questões. Ele puxou o dinheiro e viu a minha carteira. Eu pedi para ele não levar os meus documentos, pedi para ele deixar os documentos e ele deixou. Aí ele saiu. Poderíamos substituir a forma verbal em destaque pela construção fez isso? Aí ela obteve a resposta de 90,3% que sim, né, e 9,7% que não. Quer dizer, quase 10% das pessoas consideraram que não podemos substituir por fez isso. Não é? Que isso implicaria mudança de significado, quer dizer, não houve essa pergunta de justificativa ainda, por isso que eu falei que ainda há eu vou elaborar, quer dizer, a gente em conjunto, né? Eu e ela, vamos refazer esse teste, torná-lo mais afinado, né? Tal possível substituição gera alteração de sentido ao trecho, né? Aí 12,9% disseram que não, né? Tal possível substituição que fez isso não gera. Quer dizer, sim, 12% diz sim, que gera alteração, e que não gera 51%. Quer dizer, a maioria acha que realmente não gera alteração de sentido. Quer dizer, eu posso substituir por fez isso, que eu vou manter o sentido, né? É claro que aqui a gente pode discutir comparabilidade funcional, né? Grau de semelhança, aquelas questões que a gente estava discutindo naquela mesa de comunicação ontem. Enfim, mas a maioria percebeu que não gera grandes mudanças de significado. Mudança de significado, né? E tem aqui o 35,5% que respondeu talvez, né? Aí esse talvez também me gera um pouco de dúvida, porque eu quero saber por quê, o que é o talvez, tá?
qual opção se aproxima mais de um uso formal, de um uso mais formal? E aqui ficou uma coisa muito equilibrada, né? 48,4 responderam que deixou, que a repetição é o uso mais formal, né? E a construção com a proforma verbal, fazer mais o elemento fórico, né? Anafórico, é o uso mais formal. E um outro trecho. Trouxe 2 trechos para a gente analisar e discutir aqui com vocês. Aí, por que eu trouxe esse trecho? Né? Eu já estou terminando já, tá, gente? Porque esse trecho tem um verbo, que é um tipo de verbo que é um verbo que a gente chama de... É um verbo mais cognitivo, né? Um verbo lembrar. E essa construção com proforma verbal é uma construção que, em português, ela vai servir de anáfora para predicados referentes que tenham significado, que predicados que tenham significado de ação ou ação-processo, né? Então, a gente tentou buscar exemplos, casos em que houvesse verbos que não fossem com esse significado de ação ou ação-processo. Aí a gente pegou esse caso aqui de lembrar, que é um caso de fala. Nosso amigo tinha apresentado, né? Aí ele começou a falar, puxa, lembra aquele seu amigo? Não lembra, não? Ele apresentou a gente, tal. Aí eu lembrei depois, aos poucos. Aí ele passou a frequentar a minha casa, tal. Aí a pergunta é, poderíamos substituir as formas verbais em destaque pela construção faz isso, fez isso? Aí 93,5% disseram que não é possível, não tem como eu falar, eu fiz isso depois, quer dizer, eu lembrei depois. 5 minutos? Minutinhos, isso. Ótimo, obrigado. Por exemplo, se eu dissesse, não lembra não, ele apresentou a gente, aí eu fiz isso depois aos poucos, eu fiz isso retomando anaforicamente eu lembrar, quer dizer, 93,5% responderam que não é possível fazer isso, né? E 6,5% disseram que sim, é possível fazer isso. Se sua resposta for negativa, o que não permite tal substituição, essa substituição? O tipo de significado do verbo lembrar, quer dizer, a semântica do verbo lembrar, ou a estranheza da construção, quer dizer, aí aqui a gente tentou elaborar uma pergunta que o usuário pudesse responder se aquilo soasse como algo estranho ou não possível, né? A gente tentou construir dessa forma. Aí, gente, para terminar mesmo, né? Reflexões sobre a relação da metodologia experimental e o ensino de português. Além do caráter científico inerente às pesquisas acadêmicas, julgamos que o uso da metodologia experimental possa contribuir ao aluno de ensino básico com as seguintes questões. Compreensão de que o português é um objeto científico e, como tal, pode ser submetido a testes de manipulação, né? Quer dizer, pode ser submetido e não submetida, que eu tinha colocado língua portuguesa. A partir das crenças e atitudes linguísticas, determinadas construções da língua tendem a permanecer estáveis, a assumir ou a ganhar mais relevância quantitativa, né? Quer dizer, a partir do que eu avalio, eu julgo, a partir do julgamento dos falantes de uma forma geral, as formas, as construções, elas tendem a ficar mais estáveis, tendem a assumir, né? Quer dizer, essa questão da avaliação implica essas questões também. Normas linguísticas mais prestigiadas, como a norma escrita padrão, também estão sujeitas às pressões do uso que vão interferir na realização de determinados fenômenos linguísticos, né? Quer dizer, reflexões a partir desses testes, tá? Então, eu coloquei aqui só o que realmente usei, tá? Obrigado. Aí aqui está o meu contato, mas acho que na folhinha, né, tem o meu contato.